Olá, bom dia, paz do Senhor aos irmãos. Nós estamos aqui nessa manhã de domingo mais uma vez para agradecermos a Deus e darmos continuidade ao estudo bíblico que nós estamos nos propondo a fazer, que é o estudo bíblico na carta de Paulo aos Filipenses. Então nós temos explorado algumas questões da carta. Meus irmãos, eu estou aguardando vocês chegarem. E vamos ver se já chega alguém. Agora eu estou em dúvida se está tudo certo aí. Alô, meus irmãos, bom dia. Já estamos aqui. Estou esperando os irmãos entrando na live para a gente poder começar o nosso estudo. Bom dia, bom dia. Quem que entrou aqui? Tá tudo bem aí? O som? Bom dia. É o pastor Wellington. Então tá bom, pastor. Obrigado. E estou esperando outros irmãos da igreja chegarem para colocar o link lá para mim, por favor, lá no WhatsApp da igreja. E tem alguns irmãos que têm dificuldade de entrar na live e fica mais fácil entrando pelo link que é postado lá. Bom dia, Carlinha. Bom dia. Bom dia. Graça e paz. Bom dia, minha querida irmã. Então, que bom. O som tá bom. Então me faz um favor, Carla. Pega o link aí da live, coloca lá no WhatsApp da igreja para ficar mais fácil para os irmãos poderem acessar. Por favor. Bom, daqui a pouco vai chegando mais irmãos para ir participando do estudo bíblico. Hoje nós vamos
nós vamos dar um estudo bíblico no capítulo 2 de Filipenses. E o capítulo 2 é do versículo 19 até o versículo 21. Hoje a gente vai se debruçar sobre esse texto para nós observarmos algumas implicações que esse texto traz para a nossa vida. Chegou mais um irmão. Muito obrigado, Carla. Já está lá no grupo. Deus que abençoe. Então, e aí se os irmãos puderem ir abrindo as salas de vídeo também, já vai ajudando a gente a ir divulgando e os avisos chegando, ficando mais fácil para os irmãos. E para os amigos que costumam acompanhar os estudos bíblicos aqui de manhã. Então, eu coloquei como texto base para nossa reflexão hoje, Filipenses capítulo 2, do verso 19 a 21, e eu coloquei como um tema para a gente refletir, é que nós precisamos de bons modelos. Né? Precisamos de bons modelos. Ô, irmã Jane, a paz, graça e paz. E também a saudação ao pastor Jefferson. Deus que abençoe. Então, nós vamos pensar um pouco sobre essa questão de bons modelos que nós precisamos imitar. Então, meus irmãos, acho que a partir de agora, nós já temos aí 4 irmãos, esses 4 daqui a pouco já deve chegar mais alguém, mas mesmo assim a gente deixa gravado lá e os outros que chegarem depois participarão. A ideia é que os irmãos participem pela manhã do estudo bíblico presentes aí na live, mas o vídeo vai ficar gravado lá e depois acaba. Muitos irmãos e amigos também participando e assistindo ao estudo bíblico que está lá. Mas hoje, nessa manhã, eu me propus a pensar um pouco sobre essa questão de que nós precisamos de bons modelos para a gente poder imitar. E, na verdade, isso é muito importante, porque a sociedade que nós vivemos, ela está carente de bons modelos. E seja em qualquer área da vida, até mesmo dentro das igrejas, nós temos uma escassez de bons modelos a serem imitados. O modelo de muitos cristãos hoje em dia é o modelo de beleza, Gisele Bündchen. É o modelo de gente antenada com o mundo, Felipe Neto. E outros modelos que principalmente os adolescentes, que ainda estão numa fase de formação de sua personalidade, acabam pegando como parâmetro para serem imitados. E é triste a gente constatar que muitos cristãos e que muitas pessoas dentro das igrejas hoje pegam esses modelos mundanos para poder imitar. E como eu disse, infelizmente, dentro das igrejas, dentro das comunidades cristãs, nós temos uma escassez enorme de bons modelos para podermos nos mirar, poder orientar a vida imitando essas pessoas. Mas Paulo está aqui nos dando um excelente modelo, um modelo de cristão para a gente seguir. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia, então, em Filipenses capítulo 2, do verso 19 a 21, e eu vou ler para os irmãos, Eu vou ler para os irmãos, e está escrito assim: Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem
que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Eu li até o 22. Então, ou seja, Paulo está nos dando aqui um modelo. As primeiras palavras de Paulo aqui sobre Timóteo constituem um elogio maravilhoso. Ele diz: espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Que elogio maravilhoso que Paulo faz a Timóteo aqui. Então, vamos observar aqui algumas coisas interessantes e importantes nesse modelo que nós precisamos enxergar na pessoa de Timóteo. Porque, como eu disse, nós precisamos de referenciais na nossa vida, de modelo de conduta cristã, de liderança cristã, que sejam dignos de serem imitados. E mais uma vez eu reforço que, infelizmente, dentro de comunidades, até mesmo comunidades cristãs, nós estamos com uma escassez enorme de modelos, de gente que a gente consiga realmente se mirar. Eu, por exemplo, ao longo da minha caminhada cristã, eu tive, graças a Deus, muito bons modelos a quem eu pude imitar. Modelos de gente e de crentes que até hoje me servem como referenciais de conduta. Quando eu me sinto muitas vezes desanimado e quando eu me sinto muitas vezes angustiado, procurando uma razão para prosseguir na minha caminhada cristã, eu me lembro desses exemplos que eu tive na minha vida. Eu posso me recordar e cito sempre nas minhas preleções e quando tenho oportunidade de abordar esses assuntos com amigos e com a igreja, de que eu tive como pai da fé um Luiz Campione, eu tive uma Edna, eu tive uma Maria José, eu tenho ainda, graças a Deus, eu tenho uma Lourdes Campione, eu tenho um Jeremias Brito. Então, eu tive um pastor que me serve como referencial até hoje, né? Pastor Wilson Rebouças, né? João Fernandes. Então, eu tive e tenho ainda esses referenciais, porque embora no caso do irmão Luiz Campione, no caso do irmão Jeremias Brito, tenham partido, o Senhor os recolheu, continuam vivos. E continuam vivos na minha memória e na memória de muitos cristãos que tiveram o seu caráter influenciado pela vida desses irmãos. E eu tenho certeza que você, meu irmão, você que vai assistir depois esse estudo, você também, no momento em que as coisas ficam escuras e ficam tenebrosas, nós procuramos referenciais nos quais nós podemos mirar a nossa vida e dirigir os nossos passos. E eles acabam norteando a nossa conduta. Em grande medida se cumpre aquilo que Hebreus vai dizer a respeito de Abel, que diz que o sangue de Abel ainda fala. Então o testemunho desses irmãos que partiram e que serviram como modelo de cristãos a serem seguidos, esses irmãos ainda continuam falando ainda hoje, devido às marcas profundas que deixaram na vida de tanta gente e de tantas pessoas. É por isso que eu digo que nós precisamos de bons referenciais e precisamos de bons modelos de conduta de vida cristã a serem imitados e a serem seguidos. E Paulo aqui faz esse elogio a Timóteo. Ele está fazendo um elogio maravilhoso à pessoa de Timóteo. E observe que no texto que nós lemos de de Filipenses capítulo 2, verso 19 e o verso 20, uma das razões para que Paulo está mandando Timóteo
é que quando ele voltar, quando Timóteo voltar lá da viagem que ele está enviando para os irmãos filipenses, Paulo vai ter notícias a respeito de como está a situação dos irmãos. E o verso 19 diz exatamente isso, né? Ele diz assim: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo bem rápido para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Ou seja, Paulo está demonstrando aqui um interesse genuíno com os irmãos da igreja de Filipos. É um interesse sincero, um interesse verdadeiro de saber notícias a respeito deles, a respeito da igreja de Filipos. E ele tem um interesse autêntico no bem-estar desses irmãos. Paulo tem interesse autêntico, um interesse insuspeito. Não mostra interesse apenas porque os filipenses têm alguma coisa para oferecer a Paulo, mas Paulo, sinceramente, está muito preocupado com o bem-estar desses irmãos. E Paulo diz também, continua dizendo, e a ninguém eu tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Então aqui Paulo não está dizendo que ele não conheça mais nenhum outro cristão que tenha interesse, que exiba algum caráter de maturidade cristã. Não é isso que Paulo está dizendo, que ele não conhece mais nenhum cristão que seja como Timóteo, que sinceramente tem interesse pelo bem-estar dos filipenses. O que Paulo está dizendo é que naquele momento que Paulo está atravessando, não tem uma outra pessoa que esteja do lado dele, acompanhando a situação que Paulo está vivendo, que tenha realmente maturidade espiritual para ir lá verificar como é que estão os irmãos e trazer-lhes notícias. Então existiam outros cristãos, mas naquele momento que Paulo está vivendo, provavelmente numa prisão de Roma, o Timóteo era aquele que se sobressaía. Então, nesse quesito aqui de maturidade, naqueles que naquele momento ajudavam Paulo, naquela situação que ele estava vivendo, Timóteo se sobressaía dos demais. E ele se sobressaía no quê? No que Timóteo se sobressaía? Essa é a pergunta que nós devemos atentar e vamos procurar respondê-la. No que Timóteo se sobressai entre aqueles que estão no momento com Paulo ali? No que ele se sobressai? E a gente vê aqui que Paulo está dizendo exatamente isso, que entre os ajudadores de Paulo naquele momento, nenhum se sobressaía nesse quesito, e que Timóteo superava a todos os outros. Ele se sobressaía em todos os outros que estavam ali naquele momento. E no que Timóteo se sobressai dos outros? No quesito interesse sincero pelo bem-estar espiritual dos irmãos da igreja de Filipos. Nenhum outro se sobressaía acima de Timóteo. Observe, ele se sobressaía não porque ele era uma superestrela, porque chamava atenção para si. Timóteo se sobressaía no quesito interesse pelos outros. Ele se interessava sinceramente pelo bem-estar dos irmãos da igreja de Filipos. Que modelo maravilhoso a ser seguido. Nenhum outro se sobressaía acima de Timóteo no interesse pelos outros, no interesse sincero pelo bem-estar dos irmãos. Porque, irmãos, é bem verdade que a maioria dos interesses que nós temos hoje observado, infelizmente, dentro de muitas comunidades, é que as pessoas, na verdade, só têm interesse por alguns, quando esse alguns tem alguma coisa para lhes oferecer.
Então, na maioria das vezes que a gente viu algum interesse na nossa pessoa, inclusive muitos carregam traumas a respeito disso na sua própria conduta, na sua vida cristã, na sua caminhada cristã, é que infelizmente muitos de nós fomos usados e abusados por líderes, por pessoas que se aproximaram de nós apenas por interesses, porque nós tínhamos alguma coisa para lhes oferecer. Mas, sinceramente, nunca tiveram interesse genuíno e verdadeiro pelo nosso bem-estar. É triste e é doído observar que esta é uma verdade dentro de muitas comunidades. Mas não é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que Timóteo se sobressaía no interesse sincero e genuíno, no interesse gratuito que ele tinha pelo bem-estar dos irmãos da igreja de Filipos. Que modelo a ser imitado. Mostrar interesse genuíno e verdadeiro pelas pessoas. Amar as pessoas não pelo que elas têm a oferecer, mas amá-las sinceramente, gratuitamente. E amá-las pelo que elas são, do jeito que são, da forma que elas são. Não porque elas têm o maior dízimo da igreja, porque elas dão a maior oferta, porque eles são aqueles que mais contribuem financeiramente com a vida da igreja. Não. Timóteo se sobressaía pelo sincero desejo que ele tinha de ver os irmãos de Filipos bem. Ele amava profundamente aqueles irmãos, se interessava sinceramente pelo seu bem-estar. E é por isso que Paulo está dizendo que ele vai enviar Timóteo para esses irmãos. Existem, meus irmãos, diferentes tipos de liderança e diferentes tipos de modelo no quais nós podemos nos orientar. Existem estilos diferentes de liderança. Alguns líderes vivem para serem admirados. Eles adoram aplausos, adoram receber louvores. E quando esses louvores não vêm, quando não recebem a admiração das pessoas, se tornam pessoas odiosas. Existem também aqueles que dão a impressão, existem líderes que nos dão a impressão de que a igreja somente floresce e cresce devido aos seus dons maravilhosos. Eles estão acima da média. Eles são o suprassumo. Consideram-se que em matéria de dons e de santidade ninguém lhes se sobressai. Estão acima de qualquer coisa e de qualquer pessoa. Existe estilo de liderança que se baseiam assim, em serem bajulados, em serem aquinhoados, em serem admirados. E, segundo eles, o mínimo que essa igreja pode fazer é elogiá-los e adulá-los, porque, afinal de contas, eles são acima da média. Não era assim a atitude de Timóteo. Ele vivia pelo próximo e estava genuinamente interessado no bem-estar dos irmãos.
Existem, infelizmente, muitos líderes que se comportam como verdadeiros pavões. Gostam de exibir as suas penas bonitas e querem ser admirados pelas penas coloridas que têm. Não era assim. E não é esse o modelo que Paulo está dizendo que nós devemos seguir. Claro que aqui a gente observa que o modelo que Paulo está colocando aqui é um modelo de alguém que não busca o seu próprio interesse. E o que Paulo está recomendando aqui, em outras palavras, é que quando nós observarmos um líder que gosta de ser adulado, que gosta de ser bajulado, que se comporta como um pavão, que os seus dons e que a sua competência nos dons é tão grande que a igreja tem que, por isso, aplaudi-los, fica claro aqui, implícito nessas linhas, que nós devemos fugir desse tipo de liderança. Uma liderança que merece ser seguida como modelo é uma liderança que se interessa genuinamente pelo bem-estar dos outros, pelo bem-estar dos irmãos. Esse é o modelo a ser seguido aqui. Isso aqui nada mais é do que um reflexo do modelo do próprio Cristo, que Paulo vem dizendo nos versículos anteriores do capítulo 2 dessa carta de Filipenses. Porque ele vai dizer que o modelo máximo disso aqui, e que Paulo está vendo na vida de Timóteo, é a pessoa de Jesus, que sendo Deus, ele não teve por usurpação o direito de agir como Deus, mas abriu mão desse direito, abriu mão do direito e se tornou servo. Esse era o modelo. Um modelo de alguém que abre mão dos próprios direitos e se faz um escravo. É esse o modelo que Paulo vem dizendo nos versículos anteriores, quando ele fala de Cristo. Que ele abriu mão dos direitos da divindade, dos direitos que tinha como Deus, e se tornou um nada. Porque era assim que os escravos eram enxergados na cultura romana. Tinham dons, sabiam fazer muitas coisas, mas aos olhos de seus senhores e da sociedade eram um nada. Absolutamente nada. Então Paulo está dizendo, que modelo você vai seguir? Meu irmão, que modelo nós vamos seguir? Que modelo a Igreja Betel vai seguir como liderança? Que modelo na comunidade cristã da Igreja Betel deve ser seguido como modelo para ser imitado e para ser seguido? Qual é o modelo que nós precisamos observar, estarmos atentos? Quais os modelos de cristão nós devemos seguir? E deixa eu lhe responder. O modelo cristão que nós devemos seguir, que a Igreja Betel deve seguir como modelo de pessoas a serem imitados, é o modelo de liderança que sinceramente esteja interessado no bem-estar espiritual dos irmãos. Então nós devemos fugir e nem mesmo cogitar a possibilidade de imitar, seja lá quem for, seja o pastor Zé Luiz, o pastor Jefferson, seja quem for. Quando a gente observar que essa liderança está interessada simplesmente no seu próprio bem-estar e não está nem aí para o bem-estar espiritual dos outros, fuja desse modelo. Esse não é um modelo para ser seguido. O modelo que a Betel está procurando colocar como exemplo, e é um modelo desafiador,
na atual conjuntura que vivemos, é um modelo de igreja que sinceramente esteja interessado no bem-estar das pessoas, tendo elas dinheiro ou não, sendo elas dizimistas da igreja ou não, dando elas oferta ou não. Corra de lideranças que se autopromovem, que querem aplausos e reconhecimentos humanos. Fuja deles. Não os tenha em consideração. Não os chame de reverendos, porque a minha reverência não tem. Quem tem a minha reverência, quem merece o meu respeito e a minha consideração, e que são dignos de serem imitados, são cristãos que genuinamente se interessam pelo bem-estar do seu irmão, do seu próximo. Esses são modelos que nós devemos sinceramente nos atentar. Atente para a forma como eles vivem. Atentem para o que eles falam. Atentem no seu modo de pregar, no seu modo de falar, no seu modo de sentar, no seu modo de se comportar. Fiquemos atentos, meus irmãos. Porque esses modelos que hoje se propõem a nos servir de referenciais precisam se enquadrar dentro desse quesito de serem modelos que de fato se interessam pelo bem-estar do seu irmão. Esteja atento, então, a modelos de cristãos e de liderança de que realmente se encaixam dentro dessa perspectiva que Paulo está dizendo para nós aqui. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Paulo não tinha outro naquele momento que realmente fosse um modelo para ser imitado pelos filipenses. Alguém que se interessasse pelo bem-estar dos seus irmãos. Porque esses cristãos que agem assim, que são modelos para o bem-estar dos seus irmãos, eles estão ocupados demais para se interessarem por elogios, por reconhecimento ou não. Eles estão ocupados demais fazendo bem ao próximo e sinceramente amando as pessoas para se importar com um modo de vida tão mesquinho, ao ponto de desejarem aplausos e reconhecimento das pessoas. Modelos de pessoas assim estão ocupados demais para ficar dando atenção a fuxicos, a mexericos e fofocas que existem dentro de comunidades. Pessoas que realmente se interessam pelo bem-estar dos seus irmãos e do seu próximo, elas estão interessadas demais no bem-estar das pessoas e que elas não estão muito preocupadas com esse tipo de vaidade. Então deixa eu dizer uma coisa para você, meus irmãos, para vocês, meus irmãos. Imite pessoas assim. Imite pessoas que estão interessadas sinceramente nas outras pessoas. E fuja de pessoas que se autopromovem, que estão chamando atenção para si e que desejam aplausos e reconhecimento. Olha como eu sou bom. Olha como eu prego bem. Olha como eu faço coisa boa. A igreja só existe porque eu sou o cara. Fuja. Fuja dele. Imite, emule os que se interessam pelos outros e não estão interessados no seu próprio bem-estar.
emite o testemunho dessas pessoas. Aprenda com elas. Tire lições para a sua vida de como deve ser uma liderança cristã e como nós devemos nos comportar. Deixe eu terminar hoje. Domingo que vem nós vamos continuar. E domingo que vem nós vamos falar sobre a necessidade que nós temos de imitar aqueles que são provados nas adversidades. E não devemos imitar os novatos que não foram provados ou os pavões que promovam a si mesmo. Porque existe muito pavão promovendo a si próprio. Deixa eu terminar lendo para você, porque eu não quero me alongar, porque domingo que vem nós vamos continuar falando isso aqui. Sobre esses modelos que devemos imitar. E vou ler de novo, para terminar. Filipenses 2, 19, 20 e 21. Semana que vem nós vamos meditar do versículo 22 e 23. E provavelmente o 24, quando fala de Epafrodito. Mas diz assim o texto: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Se interessa sinceramente pelos outros. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele a quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Qual é o modelo que nós temos que imitar? Modelo de pessoas que honestamente e sinceramente estão preocupadas com o bem-estar dos seus irmãos, com o bem-estar do seu próximo. Fuja de lideranças que se autopromovem. Fuja e não imite o exemplo de pessoas que só estão preocupadas consigo mesmo, com o seu próprio bem-estar e não estão preocupadas com o bem-estar das pessoas. É isso que eu tenho a dizer a você nessa manhã. E é isso que a Igreja Betel está procurando se formatar uma liderança e uma comunidade que seja assim. É nessa linha que nós vamos caminhar. É nisso aqui que nós vamos nos basear, como liderança e como comunidade. Eu estou trazendo essa série de estudos já para ir dizendo aos irmãos e à igreja e às pessoas como é que a Igreja Betel pretende caminhar. A Igreja Betel pretende caminhar nessa linha. Então, meus irmãos, Deus seja louvado pela sua vida. Obrigado ao irmão Daniel que está assistindo a aula aqui conosco. Deus abençoe você, meu irmão. Nós estamos orando por você e pela sua família. Obrigado também aos irmãos que estão assistindo. Irmã Carla, irmã Jane e acho que o meu cunhado deve ter entrado aí. Obrigado, meus irmãos. Que Deus em Cristo abençoe você. Hoje à noite, se Jesus não voltar, teremos o nosso ensaio com o grupo de louvor às 17. Nosso culto às 18h30, o pastor Wellington vai estar nos trazendo a palavra de Deus. E nós queremos convidar você e a sua família para não perder o culto da família que será realizado hoje. Que Deus em Cristo abençoe você. E que você também vá à igreja oferecer a Deus o seu culto de gratidão pelo que o Senhor tem feito e tem sido na sua vida. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com a sua igreja e com ela permaneça agora e para todos sempre. Todos digam amém. Beijo no coração. Obrigado, irmão Daniel. A gente que agradece. Pastor Wellington, Deus abençoe o senhor. Meus irmãos, fiquem com Deus. Bom restante de domingo. Fiquem todos na paz do Senhor. Beijo no coração.
Amo vocês em Cristo. Grande abraço. Paz do Senhor.